por que nós envelhecemos e morremos, por que Jesus veio à Terra e por que devemos celebrar a sua morte, é o que nós vamos ver agora. Então, pessoal, agora nós vamos responder essas perguntas, né? Por que nós envelhecemos e morremos? Por que Jesus veio à Terra, né, e morreu? E por que um grupo de pessoas ao redor da Terra celebra a morte dele? Primeiramente, vamos ver o porquê que nós envelhecemos e morremos. Ali em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado. Então nós herdamos a morte por meio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Visto que eles eram perfeitos antes de pecarem, né? Eles tinham o privilégio de encher toda a terra com pessoas perfeitas, né? Que seriam os seus descendentes. Mas o governante do mundo, que antes não era o governante do mundo, se tornou depois, ele fez de que o casal desobedecesse a Deus. Então por isso que eles perderam a perspectiva de viverem para sempre em felicidade aqui na terra. E assim os seus filhos também. Então é como uma forma, né, de pão amassada, né? Todos os pães que nós colocarmos ali a massa para se transformar em pão, vai sair com defeito, né? Então por isso que a humanidade toda morre, primeiramente envelhece, né? E depois morre, por causa do pecado de Adão e Eva, que nos transmitiu, né, os seus genes para todos nós. Agora, em Gênesis 3,15, Deus fez algo muito interessante. Ali, a primeira profecia bíblica, ali diz que Deus mandaria um descendente. E esse descendente se mostrou ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, né? E ele não foi obrigado a vir à Terra, né, para fazer um resgate, né? Porque assim como por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, né, teria que vir um homem perfeito. Adão perdeu a perfeição, né? E tinha que vir um homem perfeito para trazer a perfeição novamente. Este homem seria Jesus Cristo. Ele se ofereceu voluntariamente, né, para vir à Terra e fazer um resgate, para comprar milhões de pessoas, para dar de volta aquilo que Adão e Eva perderam, né? Então por isso que Jesus veio à Terra, né? Ele veio, nasceu como um bebê, cresceu, né? Divulgou o reino de seu Pai, ensinou as pessoas sobre o reino de Deus e sobre Deus, e depois, com 33 anos de idade, ele teve uma morte dolorosa, pregado numa estaca de tortura, né? Onde sofreu muito por causa de nós, seres humanos. Então, por causa disso, ele disse ali em Lucas, capítulo 22, versículo 19, que nós deveríamos persistir em fazer isso em memória dele. Então, todo ano, um grupo de pessoas, elas fazem isso, né? E elas comemoram esse dia na mesma data que ele constituiu essa celebração, que foi no dia 14 de Nisan, no calendário judaico. E este ano, após o pôr do sol, no dia 2, esse dia que Jesus nos deu a ordem, né? Deveríamos persistir em fazer isso em memória dele, né? Está ali em Lucas, capítulo 22, versículo 19. Então, quando estamos lá, nessas reuniões ao redor da terra, nós estamos meditando naquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Se esvaziou-se dos céus, se tornou-se um bebê no ventre de uma mulher, né, que era Maria, e ali ele se desenvolveu e se tornou Messias. E no final, ele deu a sua vida perfeita em benefício a todos nós. Então, que nós possamos fazer isto, né? Nesse dia 2, após o pôr do sol, estamos reunidos em diversos salões do reino ao redor do mundo, né, da Testemunha de Jeová, onde nós vamos lembrar
aquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Que deu a sua vida perfeita em benefício a toda a raça humana. Então, Adão e Eva perderam a vida eterna, mas Jesus, ele veio aqui e nos trouxe a vida eterna novamente. Então é isso aí, pessoal. Nós morremos e envelhecemos por causa do pecado de Adão e Eva. Jesus veio à Terra para dar um sacrifício, ou para fazer um resgate em sacrifício a todos nós, né? E ele disse que nós deveríamos persistir em fazer isso em memória dele, ok? É isso aí. Então, que todos possam ter um bom dia.